Fala, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia comigo, professora Fernanda. E nessa aula a gente vai estudar o que é a DIT, D-I-T, Divisão Internacional do Trabalho, tá bom? Pessoal, o que é a Divisão Internacional do Trabalho? Coloquei ele na tela para vocês. Expressa a função, especialização dos países na economia global, ou seja, é a forma como os países se comportam na economia global. Como assim, Fernando? Não entendi. Galera, a gente sabe que existem países, por exemplo, desenvolvidos, subdesenvolvidos e países pobres. Cada um desses países, eles têm uma função na economia global, na economia do mundo, nas relações aí internacionais. É uma especialização. Tá? Eu vou mostrar para vocês na tela seguinte, né, qual a especialização que é essa, mas para vocês entenderem que os países, eles têm funções diferentes aí na economia do mundo, tá? Os países, eles não se comportam da mesma forma na economia global. Cada um se posiciona aí, tem uma especialização diferente, tá bom? A Divisão Internacional do Trabalho, ela é marcada por 3 fases. Que fases são essas? Essas fases variam de acordo aí com as fases do capitalismo. Capitalismo comercial, industrial e financeiro, tá bom? Vou deixar aqui na descrição do vídeo uma aula que eu falo só sobre essas fases do capitalismo, tá bom? Não posso falar sobre isso aqui agora, senão o vídeo vai ficar muito grande. Então, se vocês não sabem as diferenças dessas fases do capitalismo, essa evolução do capitalismo, assista a aula, tá bom? E aí, pessoal, então a Divisão Internacional do Trabalho, ela acompanha essas fases do capitalismo. Conforme o capitalismo vai mudando, vai evoluindo, vai tendo as suas características transformadas, a Divisão Internacional do Trabalho, a especialização dos países na economia mundo, também modifica, tá? Um pouco, não muito, vou mostrar para vocês. Olha só. Então aqui, ó, o desenho aqui, né, a imagem que fala sobre a evolução da Divisão Internacional do Trabalho aí conforme as fases do capitalismo. Então, a primeira fase do capitalismo, capitalismo comercial, foi aonde teve origem, onde se originou, né? Aqui, ó, aonde foi a origem da DIT, Divisão Internacional do Trabalho. Então, o que acontecia nessa época, pessoal? Olha só, a gente tinha a expansão marítima acontecendo, né? Então, os países europeus estavam aí em busca de outros países para explorar. Foi nessa época que a gente sabe que o Brasil foi descoberto aí pelos portugueses, onde começou a exploração do Brasil e tudo mais. Então, o Brasil, vou colocar o Brasil como exemplo, tá? Mas a gente sabe que isso aconteceu nos outros países também. Era uma colônia de exploração, certo? E aí, o Brasil era explorado economicamente e o que ele enviava para Portugal? Ele enviava metais preciosos, especiarias, escravos e etc. Tá? Tá vendo aqui a setinha? É o que ele enviava para a metrópole, no caso, Portugal. Tá bom? Lembrando que eu estou usando o Brasil como exemplo, mas isso aconteceu também com os outros países que eram colônias de outros países, tá bom? E aí, em contrapartida, o que a metrópole, no caso Portugal, enviava para a colônia, no caso o Brasil? Aqui a setinha, tá vendo? Ó, enviava manufaturas. O que é manufaturas? São produtos que já passaram aí por um processo de transformação. Então, por exemplo, a colônia enviava para a metrópole metais preciosos. Então, sei lá, ouro. E aí, o que a metrópole fazia? Transformava o ouro numa joia, né? E aí essa joia era vendida para a colônia novamente, obviamente com preço muito mais alto, enfim. E aí então a metrópole, ela acabava adquirindo mais lucro, né, sobre aquele produto que anteriormente estava cru, vamos dizer assim, foi passado por um processo de transformação. Foi um produto manufaturado e aí ele teve um valor agregado e deu lucro para a metrópole, né? Então, o que eu quero que vocês percebam aqui? Que já nesse momento de capitalismo comercial, a gente vê que os países eles já tinham a sua especialização, a sua função na economia global. Então, as colônias eram exploradas, enviavam um certo tipo de material para a metrópole e a metrópole
já produzia, já fazia produtos manufaturados, né? Então ela tinha uma outra especialização, uma outra função, né, dentro desse ciclo econômico, e aí já mandava produtos manufaturados para a colônia, tá bom? Então percebam que cada um dos países tinha suas características ali na economia, a sua função, a sua especialização. Mesma coisa acontece com o capitalismo industrial, aqui na segunda fase do capitalismo, né? Então, foi o momento em que houve a consolidação da divisão internacional do trabalho. Então, a colônia, ela continuava sendo explorada, ela enviava produtos primários, agrícolas, minerais, fósseis para as metrópoles, aqueles países que estavam aí sofrendo a Revolução Industrial. E esses países enviavam o que para as colônias? Os produtos industrializados, tá bom? Então, você perceba que não houve uma grande alteração, não, né? Os países que estavam sendo explorados, eles continuavam enviando esses produtos primários para os outros países mais ricos, né? Eles continuavam sendo explorados na economia, né? Economicamente. Os países mais desenvolvidos, na época então da Revolução Industrial, já tinham suas indústrias, conseguiam produzir mercadorias com maior valor agregado, né? Agora por causa das indústrias, e aí eles vendiam esses produtos industrializados para as colônias, né, que estavam sendo exploradas. Até nessa época a gente chamava de imperialismo. Tá joia? Bom, e aí depois nós temos o capitalismo financeiro, a terceira fase do capitalismo, que ocorreu após a Segunda Guerra Mundial. E, pessoal, vocês vão perceber que a gente está falando aqui de uma época mais atual, mas que essa questão da especialização dos países não mudou muito. Nesse momento aqui, os países já estão independentes, tá? Então, já não existe mais o colonialismo, o imperialismo, os países já são todos independentes, porém, vocês vão perceber que as características, né, a especialização na economia mundial continua praticamente a mesma. Observe aqui, nesse momento da dite clássica, que os países considerados subdesenvolvidos, não industrializados, o que eles enviam para os países desenvolvidos? Ó, a seta aqui. Eles enviam produtos primários, igual acontecia anteriormente, produtos agrícolas, minerais e fósseis. Ou seja, eles ficaram independentes, mas não houve grandes mudanças aí em relação ao papel desses países na economia mundial. Tá bom? Eles foram tão explorados que você não passa a ser um país independente do nada e de repente você já é desenvolvido, rico. Não, né? Existe um processo. Então, por isso não houve muita alteração em relação a essa especialização dos países na economia do mundo, tá? E aí, em contrapartida, os países desenvolvidos enviavam o que para os países subdesenvolvidos? Produtos industrializados, né? Cada vez mais a indústria desenvolvida, né? Então, enviavam mais produtos industrializados e também um pouco aí de capital, dinheiro, né? Em forma, por exemplo, de empréstimos, tá bom? Empréstimo financeiro até para esses países subdesenvolvidos conseguirem se desenvolver um pouco mais. E aí, depois, na nova divisão internacional do trabalho, que é mais recente, mas pouca coisa mudou, vocês vão perceber, os países subdesenvolvidos, agora um pouco mais industrializados, eles enviam para os desenvolvidos alguns produtos industrializados, né? Produtos mais simples, porém já teve um processo industrial aí por trás. Continua enviando produtos primários e também um pouco aí de capital, tá bom? E os países desenvolvidos enviam para os subdesenvolvidos produtos industrializados de tecnologia superior, bem mais dinheiro, bem mais capital, bem mais empréstimo, tecnologia, tá bom? Tudo para quê? Porque os países subdesenvolvidos industrializados, eles querem crescer cada vez mais, né? E quando um país desenvolvido ajuda o outro país, é claro que tem aí em contrapartida algum benefício, né? Então ele empresta dinheiro, mas ele também está criando acordos comerciais. Lembrando que tudo isso aqui está na fase da globalização.
Então, tudo tem um interesse por trás, né, pessoal? Ninguém empresta dinheiro ali para o coleguinha à toa, né, ou para o outro país. Sempre tem um interesse ali por trás, né? Então, mas o que eu quero que vocês percebam com isso? Que mesmo com o passar dos anos, mesmo com o passar de todo esse desenvolvimento do capitalismo, enfim, tudo que eu mostrei para vocês, a divisão internacional do trabalho, ela não sofreu muita alteração. Os países desenvolvidos continuam enviando para os mais pobres, vendendo para os mais pobres, né? Produtos com maior valor agregado. E os países mais pobres, subdesenvolvidos, continuam vendendo, exportando para os países mais ricos produtos de menor valor agregado, como os produtos primários, né, de agricultura, minerais, enfim, commodities, e alguns produtos industrializados aí mais simples, né, se comparado com os desenvolvidos, que são produtos com tecnologia bem mais superior, né, tecnologias superiores. Então, vocês percebam que isso não mudou muito. Os países, eles têm as suas especializações, as suas funções aí na economia mundial de uma forma bem definida, tá? E isso, pessoal, é divisão internacional do trabalho. Isso é DIT, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido o que é a divisão internacional do trabalho. Se não entendeu, comenta aqui pra mim que eu vou tentar responder, tá joia? Deixa aí nos comentários. Mas eu espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Um beijo!